vou te ensinar a mexer com esse círculo de cores aqui. Para que isso? Raio! Para você entender melhor como funciona a combinação dos tecidos. Ok? Eu vou te dar duas técnicas. Uma delas é a técnica do círculo cromático, né? Cromático, círculo cromático. Esse círculo cromático, como funciona? Para que você consiga entender um raciocínio para combinar tecido, mais até do que só uma intuição, tá? Uma coisa técnica, que vai te ajudar. Então, ele está aqui dividido em cores, obviamente, né? Então, está aqui todas as cores. Ele vai escurecendo, do meio para fora ele vai escurecendo. E existem cores complementares, que é essa aqui, ó. Para outra, complementares, que elas combinam entre si, certo? Então, um amarelo combina com roxo, um laranja combina com azul. Eu gosto muito da combinação verde e laranja, verde e rosa, certo? Então, você pensa nesse círculo dessa forma. As cores que estão opostas, elas se complementam, certo? Então, você consegue combinar esses tecidos. Quer ver um exemplo que rodou muito, acho que há 2 anos atrás? Todos os clientes queriam uma combinação marrom e rosa e turquesa e marrom. Aí eu vou te explicar aqui. O turquesa está mais ou menos aqui, certo? Entre o verde e o azul, não é nem verde nem azul, né? Então, vamos imaginar que ele estivesse aqui nessa linha. Aonde está o marrom? Ele está na mistura entre o laranja e o vermelho. Obviamente, numa camada mais escura. Mas você vai encontrar, se você traçar um risco daqui para cá, você vai encontrar o marrom. Então, o turquesa e o marrom combinam. O rosa, que deve estar mais ou menos aqui ou aqui, também ele combina com o marrom, certo? Por conta disso. Ele sempre... desculpa, o marrom e o rosa é na outra combinação, que são as cores análogas, que é nesse sentido aqui. Eu estou olhando o negócio atrás, não estou vendo as cores, né? Tá? Então, o marrom tá mais ou menos aqui, certo? Aonde está o rosa? Mais ou menos aqui. Então, elas são análogas, certo? Elas têm uma semelhança, é isso que quer dizer. Tá? Então, ou elas são totalmente opostas, como as complementares, ou o marrom e rosa, que elas são semelhantes. Então, estão na mesma linha, deste sentido, certo? O mesmo arco, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente trabalha muito com sites e tal. Isso gera um alto contraste. Os opostos geram um alto contraste. Então, você vai combinar, por exemplo, um laranja com um verde, um roxo com um amarelo, um vermelho com um azul. Eles geram um alto contraste, ok? Ou as análogas, certo? Elas são similares, ok? Elas têm uma semelhança. Também vai ser como a gente fala, o tom sobre tom, é isso, certo? Elas estão aqui. Uma semelhante à outra, num tom abaixo ou acima. Conseguiram entender? Então, esse é o círculo cromático. É mais ou menos assim, que se você quiser ter uma ideia do que é, né? Tipo, tem uma peça, não tenho a menor ideia de como começar a combinar os meus tecidos. Use o círculo para te orientar, certo? E agora, eu vou mostrar esse negócio numa peça pronta, para você ver que a gente faz isso meio que por instinto, tá? Então, fica com isso na cabeça e eu vou te mostrar aqui. Essa é uma maleta, a última maleta que eu fiz. E aí, ó, o próprio fabricante já dispõe o tecido seguindo o círculo, certo? Seguindo o círculo.
Então, ele colocou rosa e o bege, certo? Então, elas se complementam. E o que eu fiz aqui? Peguei um tom do tecido principal, certo? E coloquei dentro. Ó, aqui você vai ver melhor. Veja se eles estão enxergando, mano. Certo? Eu coloquei um liso aqui, mais ou menos do tom de uma das estampas, certo? Peguei um desenho e coloquei um liso aqui. Isso valoriza mais. Mantive a estampa na tampa da maleta, tá? Para ter realmente esse uau, né? Manter sempre à vista a estampa bacana e mantive a lisa no fundo da maleta, certo? Então, isso acontece instintivamente. Se você estiver, por exemplo, trabalhando com tecido da Renata Blanco, que é lindo, maravilhoso, fortão e tal, parta do mesmo princípio para você fazer as suas combinações. Pegue um tom, certo? Se você quer deixar a peça mais quente, mais fria, azul, mais frio, vermelho, mais quente, e assim vai, certo? Pegue algum elemento do seu tecido principal e use aquilo para combinar, fazer um contraponto, certo? Para o seu tecido. Aqui também tem outro, mas é o mesmo princípio, tá, gente? Eu peguei na peça, mas é o mesmíssimo princípio. Aqui ela é bem estampada, eu peguei um tom do verde, coloquei aqui, de novo, verde e rosa. Os fabricantes já fazem isso, certo? Para facilitar a nossa vida, tá? Certo, gente? Então, vocês entenderam como é que funciona a combinação de tecido? Matou as dúvidas? Isso vai muito do gosto, tá? Cada pessoa explora mais um lado ou outro. Tá? Vai mais para um lado estampadão, vai mais para o lado vintage, retrô e tal, e depende sempre da peça e do cliente que você vai atender, tá bom?